Olá, hoje estamos aqui num grupo de estudo com os acadêmicos do curso de Psicologia para falar sobre o tema Análise Terminável e Interminável de Freud, de 1937, onde ele diz que a tentativa de encurtar a duração da análise visando a liberação de alguém de seus sintomas, inibições e anormalidades de caráter neurótico, Freud declara que a fixação de um tempo pré-estabelecido é eficaz desde que acerte com o tempo correto. Contudo, não há garantias de que haja uma realização completa da tarefa terapêutica. Alerta ainda que, uma vez fixado o limite de tempo, não pode ampliá-lo sobre pretexto algum, pois, de outro modo, o paciente perderia a fé no terapeuta. Não se pode estabelecer qualquer regra geral quanto à ocasião correta para se recorrer a tal artifício técnico-compulsório. Decisão deve ser deixada ao tato do analista, um erro de cálculo não pode ser retificado. Freud procura responder: há alguma possibilidade de levar uma análise ao término? Do ponto de vista prático, uma análise termina quando analista e paciente deixam de encontrar-se para a sessão analítica. Isso pode acontecer quando duas condições foram preenchidas. Primeiro, quando o paciente não esteja mais sofrendo de seus sintomas e tenha superado suas ansiedades e inibições. E segundo, quando o analista julgue que foi tornado consciente tanto material reprimido que foi explicada tanta coisa ininteligível, que foram vencidas tantas resistências internas, que não há necessidade de temer uma repetição do processo patológico em apreço. Caso contrário, é melhor se falar em análise incompleta ou inacabada. Um outro significado para término de uma análise é a influência do analista sobre o paciente, de modo que por meio da análise possa-se chegar a um nível de normalidade psíquica absoluta, em relação ao qual se possa confiar em que seria capaz de permanecer estável, tal como se talvez tivesse alcançado êxito em solucionar todas as repressões do paciente e em preencher todas as lacunas em sua lembrança. Projeto este ambicioso nos dizeres de Freud. Campo mais favorável para análise. Quanto mais forte for o fator constitucional, mais prontamente um trauma conduzirá a uma fixação, deixando atrás de si um distúrbio desenvolvimental. Quanto mais forte for o trauma, mais certamente seus efeitos prejudiciais se tornarão manifestos, mesmo quando a situação institucional é normal. Fatores prejudiciais à eficácia da análise e que podem tornar interminável sua duração. Uma força constitucional do instinto e uma alteração desfavorável do ego adquirida em sua luta defensiva no sentido de ele ser deslocado e restringido. Freud aponta que no curso do desenvolvimento humano, certos instintos são consideravelmente reforçados e pessoas que antes não eram neuróticas, assim se torna em certas ocasiões, a saber, na puberdade e nas mulheres na menopausa. Fundamenta que todas as repressões se efetuam na primeira infância. São medidas primitivas de defesa tomadas pelo ego imaturo e débil. Nos anos posteriores, não são levadas a cabo novas repressões, mas as antigas persistem e seus serviços continuam a ser utilizados pelo ego para o domínio dos instintos. A análise, contudo, capacita o ego, que agiu maior maturidade e força, e a empreender uma revisão dessas antigas repressões. Algumas são demolidas ao passo que outras são identificadas, mas construídas de novo a partir de material mais sólido. O grau de firmeza dessas novas represas é bastante diferente das anteriores. Podemos confiar em que não cederão facilmente ante uma maré ascendente da força instintual.
Dessa maneira, a façanha real da terapia analítica seria a subsequente correção do processo original de repressão, correção que põe fim à dominância do fator quantitativo. A transformação é conseguida, mas com frequência apenas parcialmente. Parte dos antigos mecanismos permanecem intocados ao trabalho da análise. O poder dos instrumentos de que a análise opera é restrito e o final depende sempre da força relativa dos agentes psíquicos que estão lutando entre si. É desejável abreviar a duração do tratamento analítico, mas só se pode conseguir o intuito terapêutico aumentando o poder da análise em vir em assistência ao ego. Se o conflito não está presente, ativo, se não está manifestando-se, não podemos influenciá-lo, mesmo pela análise. Consideremos quais os meios que temos à nossa disposição para transformar um conflito instintual, que é num momento latente, num outro presentemente vivo. Se contudo aquilo a que estivemos visando é o tratamento profilático de conflitos instintuais que não estão presentes ativos, são meramente potenciais. Não será suficiente regular sofrimentos que já se acham presentes no paciente e que ele não pode evitar. Mas se o que visamos é o tratamento profilático de conflitos, não será suficiente regular os sofrimentos, que já que se acham presentes no paciente, teríamos de provocar-lhe outros novos. E que tipo de experimentos seria esses? Poderíamos, com fins de profilaxia, destruir um casamento satisfatório ou fazer com que um paciente abandone seu cargo. Afortunadamente, nunca nos encontramos na situação de termos de considerar se tais intervenções na vida do paciente são justificadas. Na prática, tal procedimento está excluído, mas existem, além disso, objeções teóricas a ele, pois o trabalho de análise progride melhor se as experiências patogênicas do paciente pertencem ao passado, de modo que seu ego possa situar-se a certa distância delas. Na profilaxia analítica contra conflitos, pois, os únicos métodos que entram em consideração são os outros dois: a produção artificial de novos conflitos na transferência e o despertar deles na imaginação do paciente. A análise consiste em nos aliarmos com o ego, a fim de controlar partes do id, isto é, incluí-las na síntese do ego. Se quisermos saber qual a fonte das alterações do ego, não fugiremos à alternativa congênito adquiridas. Se forem adquiridas, essas alterações acontecem durante os anos de infância. É no decurso do desenvolvimento que o ego aprende a adotar defesas para com o id e a tratar a pulsão como perigos externos. O efeito terapêutico depende de tornar consciente o que está reprimido no id. Para isso, fazemos interpretações e construções, mas interpretamos apenas para nós, não para o paciente, enquanto o ego se apegar às defesas e não abandonar as resistências. Essas resistências pertencentes ao ego, mas não são inconscientes e isoladas dentro dele, e mais fáceis de identificar do que o material oculto no id. Poder-se-ia supor que seria suficiente tratá-las como partes do id e, tornando-as conscientes, colocá-las em conexão com o restante do ego. Desta maneira, metade da tarefa da análise estaria realizada. Não deveríamos contar com enfrentar uma resistência contra a revelação das existências, mas isso que acontece. O paciente passa a encarar o analista como um estranho e a comportar-se para com ele, como uma criança que não gosta de estranho. Se o analista tentar explicar as deformações efetuadas pelo paciente em seu ego para fins de defesa, o encontrará não compreensivo e inacessível, mesmo para argumentos bem fundamentados.
Percebemos que a resistência contra a revelação das resistências e que os mecanismos defensivos merecem a denominação que lhes demos. Constitui resistência à conscientização dos conteúdos do ID, mas também a análise e o restabelecimento. Em 1997, Firenze leu um instrutivo artigo sobre o problema da terminação das análises. Ele finda com a confrontadora garantia de que a análise não é um processo sem fim, mas um processo que pode receber um fim natural, com perícia e paciência suficiente por parte do analista. Firenze demonstra ainda o importante ponto de que o êxito depende muito do analista ter aprendido o suficiente de seus erros e equívocos e de ter levado a melhor sobre os pontos fracos de sua personalidade. Os analistas são pessoas que aprendem a praticar uma arte específica. A par disso, pode-se conceder-lhes que são seres humanos como quaisquer outros. Todo analista deveria, periodicamente, com intervalos de aproximadamente 5 anos, submeter-se mais uma vez à análise, sem sentir envergonhado por tomar essa medida. Isso significaria sua própria análise, que se transformaria de tarefa terminável em interminável. Seria difícil dizer se ou quanto conseguimos êxito em dominar esse fator num tratamento analítico. Só podemos consolar-nos com a certeza de que demos à pessoa analisada todo o incentivo possível para reexaminar e alterar sua atitude para com ele. Então, gente, hoje encerramos por aqui sobre esse tema e esperamos vocês no blog Chá com Freud para mandar as dúvidas e as perguntas. Um beijo e até a próxima.